Olá, olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que vocês estejam todos bem, na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo. Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Milha. Gente, vocês estão vendo que hoje eu coloquei minha bandeira ali atrás, né? Tem gente que, quando vê a bandeira, já associa você a algum partido. Só que eu não sou nem direita, nem esquerda. Quem rege a minha vida é Deus. Onipotente, onisciente, onipresente. Independente de quem está no governo, na presidência, quem cuida de mim é Deus. E o que aconteceu? Usurparam nossa bandeira, né? Daí hoje em dia você pega a bandeira e o povo acha que você é de fulano. Mas não. E assim, ó. Se nós lermos ali o centro ali, ó. Ordem e progresso. Por quê? Para um país ir para frente, para um país ser grande, ele tem que ter ordem. Com ordem se tem progresso. Mas, infelizmente, tem os corruptos, os mau caráter. Mas, quem vai limpar, quem vai colocar tudo em ordem é Deus. Porque Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. E a palavra de Deus fala que a mentira nunca sobreviverá e nem sairá como a verdade. E tudo que estiver escondido nesse mundo, aparecerá as mentiras, vão surgir, e tudo que o povo fez achando que estava enganando, podem olhar para o lado, olhar para o outro, trancar as portas, trancar as janelas, fechar entre quatro paredes. Só que Deus, que está no céu e que contempla tudo, ele tem 7 olhos e vê tudo. Então, gente, sem conversa, para de conversar, vamos embora para a palavra de Deus. E fala a verdade, gente, nosso Brasil é lindo. Olha, o verde das matas, a amarela das riquezas, o azul do céu. Deus é perfeito. E é isso que não sei se você já ouviu falar do evangelista que muito tempo atrás, ele já faleceu, né? Billy Graham, acho que é Billy Graham. Ele veio pro Brasil uma vez, tem até na internet quem procurar aí. E ele ficou impressionado com o Brasil. E ele fala que o Brasil seria o celeiro, né? Acho que é mais ou menos isso. Vocês procurem. E eu acredito sim que o Brasil será o celeiro para as outras nações. Porque o nosso Brasil, gente, ele é muito abençoado. Em todos os âmbitos. Em terras, mata, coisa. Então, nosso Brasil é maravilhoso. Gente, sem conversa, agora vamos para a leitura da Bíblia, que é a parte principal do nosso vídeo. E nós vamos fazer agora aqui 5 de 1 João. E o 5 se inicia assim. Vou tirar o óculos, só não tá ajudando nada, né? Logo, logo eu troco ele. Em nome de Jesus. Ó, 5 de João. De 1 João. A fé em Jesus e as suas consequências. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam um. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no seu
creiais no nome do Filho de Deus. Eficácia da oração. E essa é a confiança que temos nele, que, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Vamos fazer agora, gente, a leitura, né? Porque é pequenininho. Segunda Epístola Universal do Apóstolo Paulo, porque é só um capítulo. E terceira Epístola do Apóstolo Paulo. Segunda Epístola, perdoa aí, tá, pessoal? Segunda Epístola Universal do Apóstolo João é uma. E a terceira também. É só uma. É pequenininho. Então, bora pra frente, porque Deus é conosco. Então, aqui, ó. Segunda Epístola Universal do Apóstolo João. Prefácio e saudação. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus, Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e caridade. Amor fraternal, falsos doutores. Muitos me alegram por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E a caridade é essa, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Todo aquele que nega Jesus, como sendo filho de Deus, sendo divino e homem, é um anticristo. Está cheio de anticristo por aí, por esse mundo, né? Olhai por vós mesmos, para que não pecarmos. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Vamos ler agora, terceira epístola do apóstolo João. Prefácio e saudação. O elogio de Gaio. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram na tua caridade, aos quais se conduzires como é digno para com Deus bem farás. Porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Queixa contra Diótrefes,
elogio de Demétrio, saudações. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contende com isto. Não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amados, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos pelo seu nome. Agora nós vamos ler aqui, gente. O vídeo não fica tão curto, também nem tão longo, porque é só um capítulo. Epístola Universal do Apóstolo Judas. É só um capítulo, então bora. Prefácio e saudação. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia e paz e caridade vos sejam multiplicadas. Contra os ímpios e falsos mestres. Que tá cheio por aí, né, gente? Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, e havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E, contudo, também esses, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Mas disse, o Senhor te repreende. Esses, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que é naturalmente conhece, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Esses são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levados pelo vento, de uma parte para a outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Esses são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo,
os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões sensuais, que não têm o espírito, Exortação e doxologia final. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada na carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo o sempre. Amém. Aqui termina Epístola Universal de Judas. O apóstolo Judas só foi um, como vocês viram. Agora a gente vai iniciar no próximo vídeo, né, a leitura do Apocalipse, que é o livro da revelação, né? Então, esse foi a leitura das coisas dos capítulos de hoje, né? Aqui a gente fala dos falsos, né, que foram introduzidos nas igrejas, andando nas suas próprias concupiscências, nos seus próprios enganos, né? E infelizmente às vezes leva muitos junto com eles. Mas é como eu sempre digo, quando leres a Bíblia, entre no seu quarto, ore a Deus, porque a gente, para ler a Bíblia, tem que ter paz. Você não consegue ler a Bíblia com gente falando, música, não dá, a gente tem que ser assim, paz, ó, a paz. Tem que ler a Bíblia com paz. Orar, dobrar seu joelho, porque a Bíblia fala que todos os joelhos se dobrarão na presença de Deus. Então nós já temos que fazer isso. Dobra seu joelho, ore a Deus que está no céu, peça a Deus sabedoria, discernimento, né? Mas tenha caráter para com Deus e temor a Deus. A Bíblia fala que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. E muita gente acha que engana Deus e não engana a Deus. Muita gente faz as coisas achando que Deus não está vendo, e Deus está vendo. Porque Deus, ele tem 7 olhos e contempla toda a terra. E vamos, meu irmão, minha irmã, se achegar a Deus, orar a Deus, não vamos ficar preocupados com o dia da manhã, porque já basta a cada dia o seu mal. E o que tiver que acontecer, vai acontecer, a gente querendo ou não. Então, e a paz, quando a gente tem a paz com Deus, gente, é maravilhoso. Eu só encontrei paz quando eu recebi Jesus como meu Salvador. E quando eu comecei a ler a Bíblia, né? Então é maravilhoso. Então a paz que o mundo pode estar capotando, o mundo pode estar assim, ó. Mas você tem a sua confiança em quem? Em Deus. Então, tá acontecendo as coisas, você vê no jornal, vê na mídia, isso não nos atinge. Porque a gente sabe que tem um Deus que contempla tudo. E é Ele que vai dar a palavra final que está acontecendo. Então, bora, gente, ler a Bíblia, que é muito bom. Não lê a Bíblia só uma vez e guarda, não. Porque eu sempre falo, às vezes eu falo com as pessoas lá em casa mesmo, às vezes eu falo pra mim na minha casa. Gente, a Bíblia é um livro, sim, fechado. Ela aberta, é Deus falando conosco. A Bíblia não é pra ficar na partilheira guardada, empoeirando, não. E nem abrindo no Salmo 91, que muita casa você vai ver, o Salmo 91 assim aberto, o 23 assim, ó, bichinha, a página tá amarela. Não vai adiantar nada, você tem que estar lendo, né? E a Bíblia não é um livro para quando você está com dor, necessidade, você pega, corre lá e lê. Não, a Bíblia a gente está lendo diariamente. Isso aqui tem que ficar na cabeceira da nossa cama, em cima do nosso criado. Ali, pra você, todo dia à noite você está abrindo ali e lendo. É maravilhoso, gente. Ela muda vidas. Chega de falar, já falei demais, né? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Se o papai do céu permitir.